Grande abraço para você que está aí do outro lado e estava esperando mais uma edição do meu, do seu, do nosso. Tô pegando aquele emprestado, né? Aquela que a gente já fala lá dia de quinta-feira. Tá ligado, né? Tá começando, gente. Esportes com Dalvan, agora com aquela curiosidade sua. Onde que ele vai estar? Como que ele vai estar? E com quem que ele estará? Estou aqui, Praça Duque de Caxias. Lugar bacana, Santa Teresa, estou à vontade, já estou me sentindo um cidadão belo-horizontino. E hoje, mais em casa ainda, porque eu estou com alguém muito especial. Cara, eu falo sempre, é uma honra ter a amizade com os nossos ídolos, aqueles que um dia nós vimos lá, né, na TV, que a gente achava que nunca haveria possibilidade de estar batendo um papo com eles. E aí, de repente, Deus faz todo um movimento e a coisa acontece. Então, por isso estou aqui trajado. Vê se eu estou parecendo com alguém de 2003, ó. Vê se tá... que eu tô com a fera aqui com o homem. Augusto Recife comigo aqui mais uma vez, agora selando a paz. Vocês vão entender por quê, porque 2014 ele me deu uma complicada, mas é meu parceiro, é meu amigo e sempre solícito, sempre que peço alguma coisa, a gente está em contato e é um cara nota mil. Recife, obrigado mais uma vez por me receber agora no seu quintal, né, velho? Eu que te agradeço. Esporte com o Dalvan. Pô, legal? Pô, pra caramba. Pra mim é uma satisfação, um prazer aqui enorme, né? Estar aqui novamente conversando com você. A última vez, acho que foi 2022. 21, foi numa live, né? Foi numa live, né? Com o Rodrigão 21. Ainda, meu parceiro. Verdade. Pra mim é um prazer, cara. A gente tem altas histórias aí pra gente estar contando aí. Pra galera saber como que foi o nosso passado, né? Como que vai ser o nosso futuro, então estou à disposição aí. Você venha fazer ótimas perguntas. eu vou colaborar, que a produção, eles falam assim, pô, o tempo é curto, é 20 minutos, é só para brincar e tal. E aí a gente vai pegar mais esse período final. Mas você tem noção, assim, de mais ou menos quantos clubes você passou ao longo da carreira? Nossa, Dalvan, esse dia eu tava fazendo as contas aí que eu acho que eu tinha parado em 15, eu acho, não sei se tem mais, mas foi bastante clube, mas acho que foi uns 15, 16, acredito eu, né? Bastante clube. Como que foi essa experiência para você, assim, de adaptação de um ambiente para o outro, que você foi em todas as pontas aqui do Brasil praticamente? Eu fui do sul ao norte do país, né? Eu acho que eu tive bastante experiência aí de clubes aí de nível de Série A, de estruturas fenomenais. A clube de Série B aí com algumas situações aí precárias, né? Mas assim, foi experiências que eu vou levar pro resto da vida, né? Ainda mais eu que quero seguir essa carreira aí. Não tem como a gente fugir do meio do esporte, ainda mais nessa área aí de futebol, né? Por mais que eu tenha encerrado a carreira agora, encerrei agora final de ano, mas a gente quer dar sequência nesse meio. Então, experiência a gente tem de sobra aí para passar pros garotos, para alguns dirigentes, para alguns clubes aí, se Deus quiser mais para frente a gente for trabalhar, né? Se for nessa área, a tendência é que eu fique nessa área, mas se não for, experiência de vida eu tenho muito aí para contar. Você está gostando, Recife, dessa transação? Já estou indo lá nesse finalmente, nessa parte do final da carreira, você rei do acesso, né? Chama um acesso, né? Gosta de subir um time, foi para a Bahia, ajudou o Porto no acesso, e depois fez essa transição de jogador para diretor, fez um trabalho agora na elite do Campeonato Baiano, esteve lá, né, no jogo de despedida, inclusive contra o Bahia, a gente viu lá, quem quiser, gente, eu vou tentar recuperar essa imagem aí do Rogério Ceni lá, sim, saudando você, parabenizando pela carreira, alguns jogadores do Bahia também. Como é que tá sendo para você, cara, essa fase, essa mudança assim, de vida? Na verdade, tudo é novo, né? Para mim tudo é novo ainda, é recente, as pessoas me perguntam, pô, por que você parou, você tá tão novo? Eu acho que eu tô novo ainda, apesar de ter 41 anos de idade. Hoje em dia os jogadores eles estendem, né, a carreira por muito tempo ainda. Você vê o caso do Nenê ainda tá jogando, você tem experiência com o Zé Roberto, que jogou até os 43. Você vê o Fábio ainda, apesar de ser goleiro, ainda tá atuando ainda em alto nível, né? Na verdade, eu tomei essa decisão porque eu tenho que traçar algo para minha vida pós-carreira, né? Então, eu achei por bem o momento seria esse, né? De já tomar outro rumo, né?
Como eu falei, o Sandro me deu a oportunidade de estar ali no Porto, tanto o Sandro como o presidente, no caso o André, o Euler também, que hoje é sócio do Sandro. Então, eu vi ali uma oportunidade para iniciar a minha carreira em outra função, né? Com alguém que você já conhecia há muitos anos, né, que é o Sandro. Exatamente, né? Justamente com o irmão, né? Eu falo que o Sandro para mim é um irmão, então ele me deu essa oportunidade. Eu falei, cara, vou abraçar, né? O pessoal que já tinha me recebido muito bem, que foi do Porto ano passado, onde um clube que tinha acabado de nascer, né? E a gente conseguiu já um acesso ano passado. E esse ano a gente voltou em outra função que foi na área de auxiliar técnico, né? Auxiliando ali o Sandro. E a gente conseguiu um feito inédito para o clube, que é, primeiramente, a permanência. A gente sabe como é muito difícil um clube que acaba de subir para uma primeira divisão e está num campeonato tão difícil, onde você tem 2 times de primeira divisão aí que briga por algo grande, que é o caso do Bahia. Eu falo que é o Bahia City, né? Que é o Bahia City. A gente também tem lá o Vitória e alguns outros clubes lá da Bahia, que é clube já de tradição, que já tem muitos anos, que disputam em Série D, já jogaram Série C. E a gente, um clube aí que acabou de nascer, a gente conseguiu um feito tão grande esse ano, que foi, além de tudo, a permanência, porque a gente tem que comemorar realmente, porque é muito difícil, né? E de quebra a gente conseguiu ainda a vaga para a Série D. Então, eu falo que o trabalho foi um trabalho bem feito, né? Eu tinha até comentado com você aqui em off, a nossa logística era muito difícil, né? A gente tinha um elenco reduzido, né? A gente não tinha um elenco grande, então é motivo para comemorar, né? Espero que o ano que vem, se Deus quiser, a gente possa estar de volta lá e a gente possa conseguir mais objetivos aí para o clube. Estou com uma pausa aqui com o Recife, só para agradecer também os parceiros. Você já sabe, né, gente, que o Esportes com Dalvan, hoje quem olha para o Esportes com Dalvan vê o grupo Trifigeste, né? À toa que eu estou de azul aqui também, viu? Vai lá nas redes sociais que você vai ver. Também a Top Quality está comigo, meu amigo Adriano Miranda, também teve os parceiros que passaram pela nossa resenha da RS, do meu amigo Rodrigo. Também, hoje, gente, salvou assim no meio do caminho, assim, calma aí que eu vou dar uma moral aqui para você esticar com a gasolina, sei lá e tal, é a RMX Imóveis. Meu amigo Julian, a fera, meu parceiro, muito obrigado, viu, Julian, pela moral e sucesso para vocês, para toda a família RMX que está aí acompanhando este super papo e é um parceiro pontual aí do Esportes com Dalvan. Abraçando também o meu amigo Alan e a toda a equipe da Azoseg. O Alan, inclusive, depois que a gente tinha uma camisa aqui, cruzeirense, falou que não perdia um jogo, que o seu estilo de jogo é o que agrada ele, e ele quer um autógrafo seu depois, beleza? E vamos pedir a produção aqui, aí, ó. Aê, chegou a camisa do Alan, depois nós vamos... Top. Olha o número aí, tô te falando. Esse número é bem... o nome é meio pesado. Foi bem representado hoje em 3. Aí, ó. Vamos mostrar pra galera aqui, ó, a camisa do Alan Azoseg, número 5. O cara é super fã do Recife, não teve condições de vir. E aí, vamos fazer de uma vez o movimento? Como é que vai ser? Aqui, muito obrigado, tá, produção? Deixa eu devolver aqui, que aí depois a gente vai fazer isso aí, o pessoal vai ver nas redes sociais a assinatura. E também a Escuderia Brasil, tá aqui o boné, bonitinho, meu amigo Rude, toda a equipe. Escuderia Brasil, que 99,9% dos funcionários ali do corpo da empresa é cruzeirense. Maravilha. Então tá em casa. Tá em casa. Tá tudo em casa. Por que será? Tudo azul. Tudo azul. Tudo azul aqui. Tá tudo favorecendo, hein? Vamos falar do Cabuloso, que eu tenho certeza que foi o momento mais feliz da sua vida. Você passou em inúmeros grandes clubes do Brasil, né? Internacional, Flamengo, Botafogo de Ribeirão Preto. Mas esse laço com o Cruzeiro é surreal, né? Tem 2 clubes que... O Cruzeiro é um clube que marcou muito a minha carreira, né? Até porque eu chego no Cruzeiro, eu tinha 16 anos de idade, né? Eu passei por aquele processo todo de juvenil, de júnior, até subir o profissional. Então foi o clube que me formou, né? Por mais que eu tinha iniciado minha carreira lá no Juventus São Paulo, mas foi o Cruzeiro que deu o pontapé inicial para mim iniciar a minha carreira profissionalmente. Então, assim, eu devo muito ao Cruzeiro por tudo que o Cruzeiro fez por mim, né? Meu amadurecimento como ser humano, como jogador de futebol profissional. Então, eu devo muito por tudo que o Cruzeiro fez por mim, né? Me formei lá na Escola do Cruzeiro, né? Fui um dos primeiros formando, tanto eu como o Wendel, como o Gomes.
como o Jussier também. Então, o Cruzeiro para mim tá marcado na minha vida, né? Tá marcado na minha história. Então, meu primeiro jogo no profissional foi com a camisa do Cruzeiro. Então, os títulos que eu conquistei, né, com a camisa do Cruzeiro foram alguns, acho que 6, 7. Então, se hoje eu sou conhecido como Augusto Recife aí no Brasil todo, é devido à minha passagem pelo Cruzeiro, né? Por tudo que a gente conquistou. Então, o Cruzeiro tem um significado muito grande na minha vida, né? Então, foi o clube que me projetou. Então, devo muito ao Cruzeiro, sou cruzeirense, meu irmão é cruzeirense, minha filha é cruzeirense. Então, Vai nos jogos? Vou nos jogos, sempre quando eu tenho oportunidade de ir nos jogos, eu vou lá acompanhar. Gosto de ir lá no Mineirão, vou na arquibancada. Sei que a gente tem uma vida corrida, né, Dalvan? Às vezes não dá tempo, às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô viajando. Mas sempre quando eu tenho oportunidade de ir lá no Mineirão, com certeza eu tô lá presente para torcer o nosso cabuloso. Mas aí você vai de arquibancada, assim, como é que é o encontro, o reencontro com a galera? Você consegue assistir o jogo tranquilo? Porque, pô, você chega, a galera já reconhece, né? Então, o torcedor cruzeirense tem um carinho muito grande por mim, né? Não só por mim, mas por todos aqueles jogadores que fizeram a história do Cruzeiro naquele ano de 2003, pela conquista, né? Tem momentos ali que a gente consegue assistir um pouco, né? Mas depois que dá o intervalo ali, que a gente vai comer aquele tropeiro, né? Porque é de lei, né? Não tem como a gente não ir no Mineirão e não comer o tropeiro, né? Existe o reconhecimento, né? O pessoal reconhece, tira foto e acaba que fica dando os parabéns, agradece, né? Então isso aí é fruto do que a gente conquistou naquele ano lá de 2003. Muito bacana, cara. O pessoal vai vendo aí também alguns lances, alguns momentos desse Cruzeiro de 2003, onde Recife era um dos mais jovens daquele evento, né, Recife? Eu era o caçula, né? Eu, o Márcio, o Jussier, que iniciou naquele ano de 2003, né? O Gladstone, eu também, o Wendel Gomes, né? Apesar da gente, daquele ano de 2003, a gente já tinha mais ou menos 2 anos de profissional, né? Que era, no caso, eu, o Wendel, o Gomes, o Canu, o Jussier, né? O Irineu também. Então, a gente era um caçula entre aspas, né? Porque já tinha uns 2, 3 anos já de profissional. É legal saber isso e a galera matar um pouco dessa saudade, porque como eu falei, olhar pro Recife, você vê, Cruzeiro, e aí quando ele fala que é tudo azul, literalmente é tudo azul, gente. Paysandu. Eu fiquei um tempo sem conversar com ele, tava com raiva dele, porque aconteceu. Quem não sabe, sou de Juiz de Fora, tá, gente? Sim. E aí teve aquele Paysandu e Tupi, 2014, né? Exatamente. Então, o primeiro jogo 2-1 para Paysandu lá, né? Isso. Eu confesso para você que na hora do gol do Bruno Barros, eu falei, vamos subir. Que aqui tava 2-0 para Paysandu, né? Aí o Bruno Barros aí faz aquele gol no finzinho e falei, é o gol que botou a gente na parada. Sim. Aí vem Juiz de Fora, 1-0 Paysandu, falei, não quero saber de algum CC, vai sou fã do cara, mas vou ficar ele para lá e eu para cá. Mas é um momento especial, eu vejo a ligação que você tem também com a torcida do Paysandu, com o clube Paysandu, é algo surreal também, assim. Vamos selar primeiramente a paz, né? Isso, agora, ano. Agora agora voltamos a conversar. Agora voltamos. Cara, é incrível que pareça, a cor azul na minha vida tem um significado muito, muito top, assim, sabe, Dalvan? Porque tem a situação do Cruzeiro, depois vem o São Caetano, né? Então São Caetano também. Fiquei 2 anos e meio no São Caetano. Aí depois eu fui pro Paysandu. Por esses anos aí para trás, aí uns 1 ano, 2 anos atrás, eu estive lá no RP, coincidência, né? Tudo azul, né? Rapaz, é verdade. Mas falar de Paysandu, cara, para mim é algo muito, muito emocionante, fico muito emocionado, né? Porque o pessoal tem um carinho muito grande por mim, justamente por causa, iniciou naquele ano de 2014, né? E olha que eu não queria ir para o Paysandu, né? Eu já dei várias declarações já falando isso, mas depois que você pisa lá, depois que as pessoas te recebem, o carinho que você é recebido quando você chega lá, você muda totalmente, né, o seu pensamento em relação ao norte do país, a Belém, né? Você é tão acolhido, cara, que acaba que as pessoas te deixam tão à vontade que você não quer ir nem mais embora de Belém, né? O meu caso foi assim. Eu cheguei lá, não queria ir. Cheguei, falei, não, vou embora, vou ficar só 1 ano aqui e vou embora. Por incrível que pareça, fiquei 4 anos. Né? Olha só. 4 anos e queria ficar por mais tempo lá. Mas enfim, são coisas que acontecem na nossa vida aí, corriqueira aí no meio do futebol, a vida é assim mesmo, né?
Mas aquele ano foi um ano marcante porque o Paysandu via de um decesso, né? O Paysandu tinha acabado de cair da Série B para a Série C, né? E eu nunca tinha jogado uma Série C na minha vida. Foi a minha primeira Série C. E o Brasil, naquele ano, enfrentava uma dificuldade muito grande financeira, né? Os clubes, o país em si. E a dificuldade foi muito grande naquele ano, no geral, né? Não só para nós brasileiros, mas para os clubes, para as empresas também. E o presidente, desde quando eu cheguei lá, na época era o Vandic, né? Sim, foi ex-atleta também. Ex-atleta, arrebentou com a gente naquele ano de 2002 lá. Os da gols, levou Copa o título, dos Campeões, Copa né? dos Campeões. Pô, o Vandic foi sacana. Mas gosto do Vandic de graça. O Vandic se tornou uma amizade aí que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Porque o cara também que me recebeu muito bem. E o nosso objetivo aquele ano era subir, trazer o Paysandu de volta para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E assim, foi um ano muito, muito bom. Apesar de ser um ano muito difícil, a gente conseguiu chegar aí na final do Paraense, chegamos na final da Copa Verde, pelo primeiro ano da Copa Verde, né? Hoje o Paysandu irá disputar a decisão a nona decisão da Copa Verde, né? Já teve nove disputas aí de Copa Verde. E a gente perdeu a Copa Verde, mas o objetivo do clube era o acesso, né? E justamente naquele jogo lá, né, contra o Tupi era uma das melhores campanhas, né, na chave do lado de cá, né, disparado, e a gente classificou ali na última rodada, com toda a dificuldade, a gente conseguiu classificar em quarto. Primeiro jogo em Belém, né, um jogo bastante difícil, e Deus nos abençoou, né? Fiz 1-0, gol meu de pênalti, né? Gol de pênalti. O Bruno Veiga fez 2-0, acho que o Bruno Veiga fez 2-0. Depois o Bruno Barros descontou, né? Que te deu um pouquinho de esperança. Deu um pouquinho de esperança aí pra vocês. Mas assim, a gente tinha um time que a gente sabia das nossas limitações, a gente sabia que seria difícil aqui o jogo em Juiz de Fora. Mas a estratégia que o professor Mazola naquele jogo ali montou, deu certo, né? A gente conseguiu fazer 1-0 aí, que nos deu aí o acesso de volta aí à Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano ali de 2015, né, que a gente jogou. Sim, eu vejo como é que a torcida te ama, cara. Eu acho assim, surreal a forma que eles te recebem, a forma que o seu Instagram, a galera invade ali também para falar com você, o carinho nas fotos que você posta. Eu acho muito bacana, que é o que o ser humano leva, né? Exatamente. Um legado, a construção de um legado, né? Exatamente. Eu acho isso muito legal. E talvez você não saiba, é uma notícia em primeira mão, ou não sei se chegou para você na época, mas em 2019 seu nome foi falado no Tupi. Ah, foi não, não chegou até a mim não. Então deixa quieto, né, Mica, né, deixa pra lá. Mas foi falado como ele estava com uma ideia de dar um corpo pro elenco. O elenco seria um pouco mais jovem, na primeira divisão do Mineiro, mas queriam jogadores com esse nome, com essa experiência, com essa rodagem. E aí falaram muito de você, mais uns 2 nomes, já que você não sabe, eu não posso falar porque eu vou para de fora, aí eles vão chamar de fofoqueiro lá. Mas bacana. Mas foi falado. Mas bacana. Eu lembro que em 2019 a gente fez um amistoso, né? Porque eu estava na Tombense, né? Contra o Tupi. Até empatamos esse jogo. Aí já foi um outro elenco preparando para a Série B. Só voltando o negócio a história nossa do Paysandu, né? Na verdade, assim, eu só retribuí, né? Tudo aquilo que eles fizeram por mim, né? Eu falei para você, né? Da forma que eles me receberam, né? Eu tinha mais que ali dentro de campo me doar, né? Porque a gente via que o carinho do torcedor, né? O comprometimento da torcida com o elenco, com o clube, né? Eu tô te falando aqui porque, assim, só quem tá lá, quem vive lá em Belém, quem sabe disso, né? Que o pessoal realmente, ele vive, né? Eles vivem de corpo e alma ali, o clube, né? 24 horas. Então, assim, se você é Paysandu, você é Paysandu. Se você é o outro lado da avenida, que é o Remo, os caras são Remo mesmo. Então, assim, a gente quando chega lá, a gente tem que saber onde você tá pisando. Eu já me identifiquei muito rápido, né? Como que era. Então, assim, eu só dentro de campo, eu só tentei retribuir tudo que eles fizeram por mim, né? Da recepção, não só comigo, mas com a minha família, né? A gente viu o carinho que eles tinham com a gente, então eu só retribuí aquilo que eu recebi. Pô, muito legal, cara, muito legal saber hoje mais de perto, assim, já sabia que a identificação é grande, mas não sabia dessa dimensão. A gente sabe pelo que a gente vê, né? Mas comentando com você, eu vejo como você é idolatrado por essas torcidas, principalmente a torcida do Paysandu, como te leva aí nos braços, né?
Ô Recife, a gente tá caminhando pra reta final do papo, cara. Olha só que loucura. Os caras, pô, passou muito rápido. Sabe por quê? A gente tá montando uma estrutura aqui que a gente quer te receber lá de fora. Fechou. Entendeu? Vamos combinar. O estúdio lá direitinho. tá bacaníssimo. Aí. Lá a gente consegue fazer 3 horas e 40 de resenha. É mesmo? É que nem eu te falei, 2 horas é pouco. Eu tenho te visto nos podcasts aqui de BH, acompanho, eu vejo que não é menos de 2 horas com você. Tem então não ser. adianta chegar lá e falar, pô, nego, velho, tô abafado. Não, imagina, vai. 25 anos de carreira, pô, tem muita história. Rapaz. Tem muita história. Como é que tá a sua expectativa aí pro restante da temporada? O que você tá preparando? O que você tá pretendendo? Ou não, você já tá com algumas coisas já certas pro ano que vem? O que o Recife tá fazendo hoje? Tá jogando uma bola? Como é que tá aí a expectativa para esse restante aí de 2025? Nesse momento agora eu tô curtindo só aposentadoria por enquanto, né? Porque nem deu tempo, né? Cara, tá muito recente. Aposentou trabalhando. Mas o meu pensamento é fazer esse curso da CBF aí, né? Eu já tenho, na verdade eu sou apaixonado por futebol, né? Então é uma carreira assim que eu quero seguir, né? Não sei se vai ser treinador, não sei se vai ser auxiliar, talvez um treinador do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20 ou até mesmo profissional, mas eu quero iniciar a minha carreira, né? Se tudo for levar a isso, né, eu vou estar preparado. Então eu quero estudar, quero me aperfeiçoar aí, né, quero fazer alguns estágios aí, quero visitar alguns clubes, né, para eu poder aprender. Tem muitos amigos aí, treinadores, amigos no meio da bola, então graças a Deus eu tenho portas abertas em alguns clubes, isso vai me facilitar, mas eu quero estar preparado, né? Se tudo for levar a isso, eu vou estar com um curso certo, aqui, né? Debaixo do braço aqui, então vou estar preparado, né? Legal. A gente torce muito pelos nossos amigos, né? Torço muito por você, sempre torci, porque a sua carreira sempre foi algo exemplar, como eu falei. A gente acompanhava as matérias, principalmente nessa época de 2003, quando vocês surgiram, então a sua história de vida, de onde você veio, para chegar até Minas, para encarar tudo, para ser quem você é hoje no futebol. Então é uma história que é um exemplo para a gente aqui também das nossas funções, a comunicação, tudo que você faz tem que ter esse esforço, tem que abrir mão de algumas coisas para você poder chegar aonde tem que chegar. Então pode ter certeza que você é uma das grandes referências que eu tenho assim de vida. Então quero que você tenha muito sucesso na sua caminhada. Se não der para você em Juiz de Fora, porque a coisa está acontecendo, a gente vai dar um jeito de montar uma logística para ir onde você estiver. Tá? Eu que te agradeço, Dalvan. Muito obrigado mesmo. Eu falo assim que tudo na vida, né, Dalvan, você tem que pagar um preço, né? Eu não falo não só na minha área, mas em todas as áreas, né? Eu sei que a dificuldade é muito grande, a dificuldade vai vir, os obstáculos vão vir, né? E eu tinha muito na minha mente, quando eu saí de casa com meus 13 anos de idade, o que eu queria para a minha vida, né? Não só para a minha vida, mas tipo assim, ajudar os meus, né? Que no caso eram os meus pais, meus familiares. E assim, eu sou um cara muito temente a Deus, né? Eu sou muito agradecido a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, né? E assim, eu falo que nada cai do céu. Eu creio muito numa passagem da Bíblia que fala assim, que tudo que você plantar, você vai colher, né? E desde quando eu saí lá de Joaquim Nabuco, em dezembro de 97, Joaquim Nabuco é a cidade do interior de Pernambuco, tá, gente? A 100 quilômetros, mais ou menos, lá de Recife. Reduziu hoje é 90, porque a pista hoje é duplicada, então você consegue reduzir o tempo, né? Enfim, mas assim, eu sabia da onde eu vim, da onde eu saí, então eu paguei um preço muito alto para chegar onde eu cheguei. Então, assim, hoje eu encerrei a carreira e olhando para trás eu vejo que valeu muito a pena tudo que eu fiz na minha vida, pelos meus amigos, pelos meus familiares, que eu deixei lá para trás. A saudade foi grande, chorei muito, a dificuldade foi muito grande, né? Porque a dificuldade vai vir sempre. Mas eu nunca pensei, Dalvan, em desistir. Passei por um momento aqui no Juvenil do Cruzeiro que me fez pensar, mas eu parei um dia, falei, não vou desistir não, saí da onde eu saí. Se hoje eu tô aqui num Cruzeiro da vida que eu só via pela televisão, e eu falava, não vou retroceder não, pelo contrário, é daqui para frente, daqui para cima. E graças a Deus, Deus me abençoou. Me abençoe muito. Sua história é um exemplo para todos nós, irmão. Sensacional. Você
É a sua primeira, segunda ou terceira entrevista em BH depois da aposentadoria ou não? Não, é a primeira, você. Ah, mentira, sério? Sério mesmo, cara? Primeira. Pô, não, nós estamos em paz mesmo. Que isso, cara? Você tem moral Deixa eu te comigo, falar uma velho. coisa. Vamos assinar então de uma vez a Bora. camisa? Vamos fazer tudo Chega. de uma vez? Isso, vamos... Tá tudo aqui, tô até caindo aqui de emoção. Primeira entrevista, eu falo aqui ou falo aqui, velho? Isso aqui é isso. Primeira entrevista do Augusto Recife no território dele, depois da aposentadoria. Olha o estilo que eu vim, é o Pô, estilo de que é isso, aposentado, cara. Vou te falar, viu, velho? Ó, aqui, Top. vamos assinar aqui a camisa Esse do daí. Alan, pra gente fechar então esse papo. Vê se dá isso, eu tô Dá, fazendo cara, certo só aqui, estica, porque... só estica ela um pouquinho. Aqui, esticar aqui, né? Estica bem, pode esticar bem. O que tá acontecendo? Tô nervoso? Só pode. Nunca pega assinei aí. uma camisa, pô, nunca dei outra, então não sei como é que funciona. Aí, o nome dele é Alan. Isso. Acontecendo, hein, gente? Em primeira mão, Aí, ó. a primeira assinatura do Recife pós-aposentadoria no território dele vai para o Alan da Azocega, camisa do Cruzeirão cabuloso. Recife, tem mais Dalvan aí aonde você passou aí? Cita um Dalvan aí. Tem alguém aí que você acha que parece? Olha bem, velho. Tô grisalho, tô sem cabelo. Vai! Que isso? Que moral! Tem Que Dalvan moral. de roda, tem Dalvan de basquete. Aí, ó. Legal demais, cara. E quando a gente vier aqui, irmão, Certo. vamos ver se a gente consegue falar com mais alguém também, alguém que você tem uma Claro. proximidade aí. Indica Ah, alguém sim. pra gente aí, pense em alguém Pode bacana deixar. que a gente vai ver. Vou a gente pensar vai, que eu te a falo. gente vai criar um território aqui em BH. Qualquer coisa a gente faz com o Sandro. Eu, você e o Sandro. Boa, boa. Eu e o Sandro. Sandro, esse dia a gente foi num podcast, acho que final do ano passado. Pode combinar. Sandro tá no futebol agora Ah, também. o Sandro é futebol. É. Futebol e na bomba, né? Gosta de tomar uma bomba. Então eu vou saber que eu vou pra academia. Complicado, é. Eu vou chegar bem aqui pra Os gente poder guerreiros bater param um de papo. jogar, fica trincado, né? Então você é o próximo? Não sei. Vamos ver. Irmão, Valeu, muito né? obrigado, cara, Tamo pela junto. sua participação. Muito sucesso no seu novo ciclo. Que Deus te abençoe e que a gente continue crescendo, estreitando esse relacionamento aí. Vamos fazer as 3 horas e 15 de papo lá no Se Deus estúdio quiser. do Vamos. Esporte Rodalva. Haja Beleza? água, né, nego? Vambora. Tamo Augusto Recife, a Valeu. fera, fenômeno, ídolo. Valeu!